Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Foram feitas muitas torres pelos homens para ostentar o seu poder. Prédios mais altos do mundo, prédio que quebrou recorde, a torre mais alta do mundo. Foram feitos castelos para os imperadores, para as pessoas que são os governantes desse mundo, para os poderosos. E aqueles castelos eram construções que causavam admiração. Certa vez os discípulos andavam com Jesus e falaram: nossa, que torre bonitas! E se admiraram quando chegaram naquela cidade. Jesus falou: em verdade vos digo que não sobrará pedra sobre pedra. São construções bonitas que enchem os olhos, né? E a gente se admira e acha bonito. Mas que utilidade tem um prédio alto apenas para ostentar beleza estética, apenas para agradar os olhos? E muitas vezes foram construídos com exploração humana. Como é o caso da Torre de Babel. A Torre de Babel ela foi construída e ela explorava, né? Aquele imperador, o Nimrod, ele queria tornar as pessoas num grupo só ali, ao seu controle. As pessoas existentes naquela época, ele queria comandar e dissolver todas as culturas que iam se formando e continuar com uma só cultura, monopolizar o pensamento, a língua, o modo de falar, tornando as pessoas, né, num só grupo, formando as pessoas num grupo de pessoas dominada ali por aquele império que ele estava tentando criar, que era controlado, né, pelas suas mãos, pela sua vontade. E ali as pessoas iriam ser mais dominadas mais facilmente por falar uma única língua. Por falar uma única língua e ter uma única cultura, se tornava mais fácil de ser um grupo unificado e não se espalhar pela terra, porque ele precisava daquelas pessoas para torná-los escravos. Então elas não tinham, para ele, aquelas pessoas não deveriam se espalhar pela terra. Aquelas pessoas eram remanescentes ali, os filhos e os netos de Noé. Então aquelas pessoas eram pouco numerosas, pois havia há pouco tempo ocorrido o dilúvio e existia ali apenas os descendentes de Noé. Então eles tinham uma única língua. Só que a ordem de Deus original, desde o tempo de Adão, era que povoai toda a terra, né? Ele pediu para os humanos se espalhar e sujeitar todos os animais por toda a terra, né? E estabelecer morada em toda a terra para povoar toda a terra. Então o desejo de Deus é que as pessoas andem de um lugar para outro e estabeleçam suas moradias em vários pontos, em vários lugares. É dali de onde vai nascer os países, de onde vai nascer as culturas diferentes, as variedades, porque quanto mais variedade de cultura, mais fica fácil para Deus encontrar as pessoas que ele vai salvar e recuperar, né, da humanidade que foi perdida. Por quê? Porque se está todo mundo junto ali, como estava na Torre de Babel, se todo mundo se corromper, é um grupo só, se corrompeu e se acabou. Mas se eles estão espalhados pela terra, um aqui tem uma cultura de um jeito, tem um modo de pensar, um modo de ver Deus, uma relação com Deus, outro ali já desenvolve de outra forma. Então, se um aqui se perder, como se perdeu Sodoma e Gomorra, mas tem a outra cidade ali que não vai se perder, se acabar, não vai se destruir por si só através da maldade. E aí Deus quer as pessoas espalhadas para que ela, no final, quando Jesus voltar, colher aquelas pessoas para o seu reino. Então Nimrod, que era o neto de Noé, ele estava desobedecendo essa ordem de espalhar pela terra. Ele estava querendo que as pessoas se juntassem apenas em torno ali daquele seu império que ele estava criando, a Torre de Babel. E às vezes adorando o Deus que ele queria, às vezes seguindo as ordens que ele determinava e seguindo apenas a cultura que ele queria que as pessoas seguissem, né? E continuar falando essa única língua. Aí Deus viu que as pessoas estavam sendo exploradas e para isso Deus fez com que cada um falasse uma língua diferente, não entendesse os outros, e as pessoas começaram a se espalhar pelo mundo novamente.
e aquela torre foi destruída e desabitada, né, em volta dela. É isso que Deus faz. Da mesma forma foi o Império Babilônico também, gigantesco, onde as pessoas, existiam várias culturas. Então foi ao contrário, as pessoas tinham várias culturas, pois já tinham se espalhado por vários lugares na Terra, mas se juntaram novamente cada uma com o seu credo, né, com a sua religião, com a sua cultura, e se juntaram numa única cidade para conviver ali como uma harmonia postiça, uma harmonia artificial ali, onde eles combinaram que ia cada um ficar, né, com a sua cultura, com a sua religião, e aquela cidade ia ser formada por pessoas que eram de uma religião, outra de outra, e todo mundo ia administrar e governar e participar daquela cidade. Então, na verdade, era uma cidade formada por várias culturas, várias religiões, mas que se uniam ali numa união falsa, onde o objetivo maior era as pessoas se manter unidas ali, juntas, mesmo que perdesse característica daquela sua crença, mesmo que para isso ficasse calado, sem produzir nada na sua crença, sem produzir nada da sua cultura. E mesmo que para isso eles iam aceitar todas as coisas e aceitar que é normal juntar todas as palavras, todas as culturas, e que é normal e que Deus pode aceitar essa convivência, onde vai viver ali o mal com o bem para sempre. Porque na verdade os humanos estão aqui para lutar contra o mal, né? O mal mal espiritual que está influenciando sobre nossas vidas, né? E que está à nossa volta, que está em toda parte. E Jesus veio para que a gente guerreasse, né? Que a gente pregasse essa palavra, porque ela vai gerar essa guerra, né? Então Jesus não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Na sua segunda volta é que ele vai trazer a paz, realmente, para estabelecer através do reino dos céus. Então essa influência de querer juntar as pessoas no grupo só é desde o início, porque o inimigo de Deus, ele quer copiar, ele quer imitar a Deus, o que se fez inimigo de Deus, que foi caído aqui para a terra para vir matar, roubar e destruir. Ele não quer que dê certo os planos de Deus de tornar a humanidade uma raça de gente, de criar uma criação, né, feliz, uma criação vivendo no paraíso. Ele não quer que dê certo esse propósito, né, esse propósito de Deus original, porque ele quer destruir tudo que é de Deus, ele é contra tudo que é de Deus, ele é imitador e quer tomar o lugar de Deus, então ele quer para ele. E aí, como ele sabe que Deus vai tornar a terra aqui num governo único, um governo justo, com prosperidade, um governo onde todas as pessoas vão falar basicamente uma língua, vai ter um só pensamento, como se fosse uma só religião. Aí ele quer fazer isso e ele vai, ao longo do tempo, ele vem tentando fazer isso, vem tentando juntar as pessoas num só império para ficar mais fácil de governar. E aí uma só cultura, uma só língua, monopolizando as coisas. Até hoje existe, né, políticas, por exemplo, como o comunismo. As políticas do comunismo, elas são direcionadas nesse sentido. Então até mesmo muitas pessoas de muitas religiões vão se unir e formar a Grande Babilônia, né? Novamente uma Babilônia ali entre as religiões, porque antes eram as pessoas com suas culturas que se juntaram naquela cidade de Babilônia. Agora eles vão tentar, através da influência do maligno, juntar todas as religiões, as maiores, numa só, e aí uma só moeda, um só governo mundial, porque eles tentam fazer antes da vinda de Deus para fazer isso, antes da vinda de Jesus, antes de Jesus vir para fazer isso, eles querem fazer antes, para enganar muitas pessoas, né? Copiando, imitando a Deus, querendo tomar o lugar de Deus. Então foi assim desde lá, da Torre de Babel, depois os grandes impérios, né? E até hoje tem as pessoas influenciadas que fazem pacto, que tem muitas vezes as bênçãos,
né, de bens materiais, mas em troca eles dão alguma coisa para o seu abençoador, é diferente das bênçãos de Deus, que é de graça, né? Deus dá a vida com abundância e é de graça. Através da sua palavra ele diz isso. Deus não explora ninguém, porque Jesus falou que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Então não é como essas outras pessoas que vai cobrar depois, esses pactos que fazem. Essas pessoas até têm uma bênção por um certo momento, mas depois vem a cobrança. E essas torres mais altas do mundo, esses castelos, esses impérios, esses governos do mundo foram oferecidos para o próprio Jesus Cristo, né? O inimigo de Deus falou: se prostrares diante de mim, né? Ele veio através de um anjo ali do mal, tentar Jesus, né, o inimigo, e ofereceu para ele, se ele se prostrar diante daquele inimigo, o inimigo dava todos os reinos desse mundo. Por quê? Porque a permissão dos reinos desse mundo está nas mãos desse inimigo. Ele está provando se ele realmente pode governar a terra ou não, porque Deus deu esse tempo para ele provar isso. Mas esse tempo está predeterminado para ter um fim, e aí virá o reino dos céus. Então, esse inimigo, sabendo que tem pouco tempo, ele agora está cada vez mais acelerando as suas ações, no sentido de enganar as pessoas, de cativar as pessoas, de fazer como ele fez com 1/3 dos anjos do céu. Quando ele se corrompeu lá no céu, que ele era um anjo perfeito, ele conseguiu levar consigo e comandar e capturar, junto com ele, apoiando ele, 1/3 dos anjos do céu. Da mesma forma ele quer fazer aqui na terra, ele quer levar as pessoas com ele, né, para a perdição eterna, e ele não quer que dê certo os planos de Deus. E aí uma das ferramentas dele, das formas dele, é a atração, é as coisas bonitinhas, é o prédio mais alto do mundo, venha comigo que aqui a vida é boa, a gente tem abundância, mas é essa abundância aí que a gente vê que terá fim. Não restará pedra sobre pedra de todas as coisas belas que não servem muitas vezes para nada, só para ostentar o poder, a beleza, que serve apenas como uma idolatria ali, mas que não é um Deus que pode ajudar como o nosso Deus. Então é preciso a gente estar atento para essas coisas, e para estar atento para essas coisas é lendo a Bíblia, é acompanhando a palavra de Deus, é estando do lado daquele que pode ajudar, né, através da alimentação de sua palavra, da gente se alimentar de sua palavra a cada dia, da gente estar junto procurando saber cada vez mais sobre esse Deus que tem dito muitas coisas, tem feito muitas coisas para nos livrar, e tem dito muitas coisas, tem nos avisado muitas coisas para a gente ficar alerta, que vai acontecer muitas coisas, e essas coisas têm acontecido. Então é uma prova de que ele realmente cumpre aquilo que promete, e de que realmente aquilo que ele diz que vai acontecer, acontece. Então ele diz que a gente terá novamente uma vida paradisíaca aqui na terra, as pessoas que for ficar no reino do céu. Então a gente, baseado nisso, a gente segue do lado dele. Quem é cristão, que acredita nisso, ele procura estar desse lado, e não do lado dessa beleza, dessa ostentação passageira, dessas bênçãos passageiras que já foi dito também que vai se acabar. Amém?